isso, Tiagão? Que cara de bumbum é essa, irmão? Família, o primeiro tempo do jogo do Vasco na Copinha. Eu sei que boa parte do primeiro tempo eu estava numa live lá no canal do meu parceiro Rodrigão, Vascaínos por Amor. Vai lá acompanhar o trabalho do nosso amigo que tá iniciando aí no YouTube, família. Mas depois, né, coloquei ali na televisão e Jesus amado. Ainda bem que no segundo tempo, né, a gente vai falar sobre isso, a galera vem numa outra rotação e o Vasco está classificado para a próxima fase. Mas família, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 9h47 da noite. Boa noite, então Thiagão tem que ser rápido, né? Senão vai acabar que a gente vai demorar aqui para postar esse vídeo. Eu prometo que eu vou falar menos, tá? Nessa resenha aqui, pro Thiagão conseguir postar o mais rápido possível. Mas tem muita coisa pra gente falar. Família, o Rojas, né, que já botou ali o short do Vasco e postou. Tem uma resenha aqui sobre o Sforza. Nesse vídeo a gente não vai conseguir repercutir a chegada do Saldívia, né? Deve estar chegando logo mais no vídeo. Pô, é crepioca, família. Esqueci de escovar o dente. No vídeo de amanhã, às 7, a gente vai repercutir a chegada do zagueiro uruguaio, mas a gente tem aqui detalhes importantes para comentar, família. E assim, quero trocar uma ideia com vocês sobre essa situação do Verratti, né? Me parece que o Cerro Porteño está oferecendo um projeto, né, para a carreira do Verratti, para esse fim de carreira do Verratti, e eu acredito sim que o jogador vai acabar aceitando, e a possibilidade que o Vasco está colocando na mesa com a saída do Verratti. Dá para dizer que é um Verratti 2.0, é o Andrés von Bergar. Você que é supersticioso, você vai falar, poxa, Thiago, Andrés, assim como o Andrés Gomes? Sei lá, vamos trocar uma ideia sobre isso, porque assim, família, não sei se é o centroavante adequado para o Vasco escolher nesse momento, sabe? Entendendo o perfil do Diniz e como o Verratti não conseguiu contribuir nesse time, né, comandado pelo Diniz, não estou entendendo muito bem essa opção do Vasco, não. Claro, vou colocar aqui um detalhe muito importante nesse sentido, que de repente é por esse motivo que o Vasco está buscando esse jogador. Além de trazer aqui o Gabriel Peck, falou do Ryan, falou de um conselho que ele deu para o Ryan, e também falou do momento do Vasco, bem legal pra gente trocar uma ideia sobre isso também, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha pra gente fechar essa sexta-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta e raipa o vídeo pra fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, vamos seguir a nossa resenha e destacar aqui essa informação do GE. Tá aí, ó, São Lourenço tem interesse em Juan Sforza. O São Lourenço da Argentina tem interesse na contratação de Juan Sforza, volante do Vasco. Eu falei certo, né? Juan Sforza. O clube carioca tenta ver uma saída para o jogador que retornou de empréstimo do Juventude e não faz parte dos planos para o time em 2026. O interesse do São Lourenço intensificou nos últimos dias e a tendência é que o Vasco não se oponha ao negócio. O objetivo é dar mais minutos ao jogador que perdeu espaço no clube em 2025 e não agradou a comissão técnica de Fernando Diniz. Vamos torcer para que esse negócio possa caminhar. É isso que eu vou falar sobre Juan Sforza, porque vocês sabem muito bem, e a galera que está chegando aqui nesse vídeo, conhecendo o Thiagão, esse belo rosto agora, família, mole demais, lento demais, parece que carrega um mundo, né? Uns 2, 3 sacos de cimento nas costas, não dá. Não é ruim de bola, tem qualidade, tem o passe, posicionamento, olha o gol de falta que ele fez, lembra contra o Corinthians? Mas não dá, muito mole, o time do Vasco já é lento, cansado, não dá. Vai lá pro São Lourenço, então tô torcendo muito para que esse negócio possa ser concretizado, família. Seguindo, pra gente destacar aqui, ó, essa postagem do Ninja, tem o Lloyd, que é o 22, o artista, o dançarino, que é o Andrés Gomes, agora a gente tem o Ninja, a família vascaína. Daí, Johan Rojas, né? Johan Rojas que chega, né, para disputar a posição, na minha visão, com o Coutinho, com o Nuno, mas a galera do GE estava debatendo, né, que ele vem para ser opção ali, para disputar a posição com o Nuno, já que o Vasco tem um entendimento que nessa temporada que passou, 2025, o Vasco não tinha nenhuma outra opção para revezar ali com o Nuno, para fazer o que o Nuno faz, né, ser esse ponta construtor, podemos dizer assim. Então o Johan Rojas vem para ajudar nesse sentido, né, família? Agora torcer para que ele possa render, né, encaixar com o estilo do Diniz, com os companheiros, mandar bem, né, nos primeiros jogos para passar uma confiança.
e nos ajudar. É isso, porque o Vasco precisa de opções, a temporada é longa, o Vasco tem o Brasileiro, tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, duas competições que a gente tem que, né, performar melhor, Brasileiro, Sul-Americana, apesar de ter classificado ali, né, para os playoffs, o Vasco, poxa, né, dava para o Vasco competir, performar melhor nessa competição aí, né, família vascaína. Então o Johan Rojas chega para ajudar nesse sentido. Vamos lá, seguindo aqui para a gente falar agora sobre o Alan Saldívia. Vou estar passando o vídeo aqui para vocês, né? Ele ainda lá no Chile, né, embarcando para chegar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e se apresentar ao nosso Vascão, família. Mas tá aqui, ó, o Vene Casagrande levantou aqui algumas observações sobre a chegada do Alan Saldívia. Tá aí, ó. A chegada do jogador ao time carioca só foi possível graças ao grande esforço do atleta nas conversas com a diretoria do Colo-Colo. O jogador conversou mais de uma vez com os membros da cúpula do clube chileno para pedir para ser liberado. Motivo: o projeto apresentado por Admar Lopes e Fernando Diniz. Ambos conhecem bastante o atleta e também se reuniram com ele algumas vezes, desde que a negociação começou nesta janela no dia 29 de dezembro. Tá aí, família vascaína, né? Tá muito claro que é um jogador que o Diniz pediu, que o Diniz acha interessante por toda a sua capacidade técnica, né? Quando a gente olha para os vídeos, depois eu vou até trazer aqui uma análise para a gente trocar uma ideia melhor sobre o Alan Saldívia, mas parece, né, ter muito recurso com a bola nos pés. E a gente, claro, né, a função do zagueiro é defender, é proteger o nosso sistema defensivo, e assim a gente vai ter uma base melhor quando ele entrar em campo aqui no futebol brasileiro, família, porque qualquer análise que eu possa vir a ver e trazer aqui no canal em referência lá ao campeonato chileno, sei lá, cara, pode até ser ignorância minha, mas família, é um outro nível de futebol, eu tenho certeza absoluta. Mas tu não acompanha, Lloyd, o futebol chileno, como é que tá falando? Tenho certeza, pô, sem acompanhar, não precisa, só você ver aí, né, a qualidade do futebol chileno, não chega mais em lugar nenhum, não classifica pra Copa, os times de lá não passam das fases, não chega longe, então é um futebol bem meia boca, família vascaína, mas pelo jeito é um atleta que conta aí com a confiança do Diniz e também do Admar. Mas assim, família, a gente tava até trocando uma ideia sobre isso lá na live do Rodrigão, e aí fica assim, né? Mas foi um jogador que o Diniz pediu. Eu tô defendendo o Gênio barra 22, tá? Porque assim, mas foi um jogador que o Diniz pediu. Não dá, horroroso, não sei o quê. Família, a gente precisa entender que é um pedido do Diniz dentro das condições do Vasco. Eu tenho certeza absoluta, se o Vasco tivesse o Faz-me Rir, papel colorido, o olhar para o mercado seria um outro jogador. Apesar que ele é meio, né? O Diniz é meio, como é que fala? Me fugiu a palavra aqui. Exótico, podemos colocar dessa forma, né? É um artista, é um gênio, é um 22, tudo junto, né? É bolado, a vida é revoltado, mesmo assim um psicólogo, é um cara difícil de entender, mas eu entendo dessa forma. Então é um jogador que está dentro das condições do Vasco, e o Vasco contratou porque o Diniz deu o aval. Mas, né, futuramente, tá vendo aí, o Diniz só faz merda, mas é isso, família, é dentro das condições do Vasco. Agora é o que eu venho falando com vocês, né? Vamos torcer para que esse jogador possa ajudar, possa performar. De repente, né, foi o que o jornalista lá falou com o Flávio Dias, a galera lá da Atenção Vascaínos, pode trazer a possibilidade de jogar com 3 zagueiros, né? Por que não? E aí, né, com esse Robert Renan e Saldívia, e os dois, né, tendo essa condição de alongar o campo, de carregar a bola, de ter uma boa qualidade de passe, pode ser aí uma formação interessante pro Diniz, né, ter variações, não sei, né? Então, vamos torcer para que ele possa nos ajudar, família. Seguindo a nossa resenha, deixa eu trocar uma ideia com vocês pra gente entrar aqui na reta final do vídeo e falar do Verratti e do Andres von Bergar, né? Trazer um pack falando do Ryan e do momento do nosso Vascão. Olha só, bem legal. Muito feliz, né? Tipo, até qualquer menino da base, eu acho que sobe. Eu, por ter vindo de lá, eu sei como é difícil. O chegar já é difícil, mas eu acho que o se adaptar e se manter é mais difícil ainda. Então, quando alguém se mantém, assim, se destaca, poxa, parece que é como se fosse eu, assim, sabe? Uma alegria muito grande, como se fosse um irmão. Eu lembro de conversar às vezes com o Ryan, até mandei uma mensagem pra ele um dia no WhatsApp, porque ele tava vivendo esses altos e baixos. Eu falei, irmão, eu vivi esses altos e baixos. Então, uma coisa que eu falo é só continue trabalhando, continue focado, porque talento você tem. A gente que é da base, a gente sabe, né? A gente não desaprende a jogar bola só porque foi profissional, mas envolve muita coisa, né? Mais força, envolve psicológico. Acho que o psicológico é o principal, né? E eu lembro que eu falei isso com ele, não sei se serviu pra ele, mas
ver ele agora desfrutando, né? Pô, dando resultado. O moleque, pra mim, é um fenômeno. Daqui a pouco vai estar brilhando aí na Europa, na seleção, se Deus quiser. Moleque super humilde, do bem, conheço a família dele também. Então é isso, não só ele, né? Mas todo menino da base pode ter certeza que se eu puder ajudar de alguma forma, se eu puder conversar, se eu puder falar um pouco, porque a gente passa muito, né? As mesmas coisas, principalmente ali no Vasco. Então, eu acompanhei bastante ele, e, pô, cada gol dele parecia que era gol meu também, assim. Fiquei muito feliz por ele. Espero que ele se mantenha, né? E continue voando assim. Sem dúvida, eu sempre acompanho, né? Sempre vejo os jogos, falo com alguns companheiros, funcionários também, que são muito legais, assim, porque o Vasco sempre foi uma família, né? Independente do resultado, os jogadores, o staff, todo, sempre se tornou uma família. Então, eu torci bastante para eles serem campeões aí da Copa do Brasil, infelizmente não conseguiram. Foi um ano assim de altos e baixos, né? Mas eu tô muito contente, assim, otimista, porque eu tô vendo que pessoas de confiança, assim, né, que amam um clube, que eu acho que é o principal, estão entrando ali no clube, na diretoria, estão mudando o Vasco, né, porque o Vasco, eu falo mais pela torcida também, né, essa torcida, ela merece de verdade um título, tanto esse da Copa do Brasil, nossa, torci muito pela torcida e pelos meus amigos que estavam em campo também, porque a gente sabe, né, o tamanho do Vasco e o quanto ele merece voltar à prateleira de cima. Então, eu creio que, como eu falei da liga aqui, né, que cresce ano após ano, eu tô vendo que agora o Vasco vai engrenar e, se Deus quiser, vai crescer ano após ano. Tá aí. Família, deixa eu aproveitar o gancho, né, do Gabriel Peck pra gente falar um pouco da Copinha, já que o Peck foi revelado no nosso Vascão. Vitória Vascão, 3-1, né? Tá aí, ó, gols do Bruno Lopes, um golaço, por sinal. Pedro Augusto e Andrei Fernandes, né? Falar Andrei Santos. Andrei Fernandes. Dessa forma, o Vasco está classificado aí para a próxima fase da Copinha. Família, para ser bem sincero assim com vocês, eu sei que a galera fica, não fala da base, pá, não sei o quê. E assim, claro que a gente pode olhar, hoje eu posso falar isso, né? Para o trabalho do treinador, depois de duas partidas assim, tecnicamente falando, do jogo em si, sabe? Você não vê muita coisa. O Vasco hoje virou esse jogo muito numa imposição, numa, sabe, na vontade, e você não consegue ver muita coisa. Eu não sei se o campo tá atrapalhando e tudo mais. Mas assim, olhando para o profissional, Thiagão, você consegue observar alguém? Família, sinceramente, hoje assim, o Bruno Lopes, né, talvez, eu tô falando da partida de hoje, tá? E tô sendo assim, bem rigoroso, tô sendo, analisando bem, porque, claro, o Peck falou, né, sobre isso agora há pouco, sobre a diferença da base com o profissional. Então, assim, o Bruno Lopes, eu lembro que ele foi muito mal no Campeonato Carioca de 2025, né? Foi, né? Mas ele estava atuando aberto pelos lados, né? Pelo lado direito. A gente está vendo ele mandar muito bem, jogando como centroavante forte, né? Arranca, sobe bem, tem boa impulsão, chuta forte, né? Teve a falta ali que o Zuccarello rolou para ele, ele porrou e fez um golaço. 1, 2, 3, 4 e finalizou muito bem. Então, por essa condição física dele, entendo que, né, de repente pode figurar ali entre os profissionais nesse ano e com a eventual saída do Verratti. Mas assim, espero, não sei se o Vasco vai mudar de local, de campo, mas eu espero muito mais, né, do Vasco aí nas próximas partidas, botando essa bola no chão, organizando mais, né, valorizando o individual de cada atleta. Né? O Vasco tem boa técnica, tem bons jogadores, mas a coisa não está acontecendo. E aí, dessa forma, claro que você acaba, né, mirando no treinador, família vascaína. Na primeira partida, falei estreia, campo e tudo mais. No segundo jogo, eu só vi os melhores momentos. E assim, chama atenção, né? Guanabara City, 3-1 com jogador a mais, com jogador a menos. E hoje, uma partida também, um primeiro tempo difícil e um segundo tempo numa imposição física, na minha opinião, sabe? Não vi tanta jogadas, a parte técnica, sabe, sobressaindo. Minha visão, tá? Minha visão. Quero saber de vocês. Mas em relação ali ao PEC, bem legal, né? O PEC comentar tudo isso aí. Claro que a gente espera, né? Uma evolução do Vasco, uma melhora do Vasco, passo a passo, né? O Vasco tá investindo, ele com certeza falando ali do Pedrinho, o Vasco tá melhorando a estrutura, o CT tá em obras, né, novamente. Cara, o time eu entendo que tá melhor também em comparação ao início de 2025. É que, cara, para você mirar conquistas, e é isso que o torcedor do Vasco quer e merece, e quando você vê os rivais, principalmente lá da prateleira de cima, digo de investimento e de elenco, tá, família? Tô falando de história de um clube, não. É complicado, né, família? É difícil. Por isso que, assim, traz um peso quando a gente lembra da final da Copa do Brasil. Porque, cara,
Mas vamos acreditar, né? Esse é o nosso papel e, assim, acreditar nos jogadores que estão chegando, que vão se colocar numa condição de ser opção, de ajudar, e sair um titular e vai lá, vai contribuir. É o time encaixar, né? Isso que a gente tem que torcer. E eu entendo que o Vasco tem um bom time titular, família. Claro que a gente tem que entender o que aconteceu ali no Campeonato Brasileiro. Em relação ao Ryan, é isso também acho, concordo com o Peck, tem muito potencial, vai jogar na Europa, vai chegar na seleção brasileira. Eu só espero que ele possa ficar, sei lá, de repente até o meio do ano para contribuir com a gente aí nesses 6 meses pelo menos, né? E aí, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, para a gente destacar toda essa situação envolvendo o Verratti, me parece que é uma postagem que vem lá do Paraguai. Tá aí, ó. Proposta do Cerro Porteño é de 3 anos de contrato para Verratti, família. Assim, eu acho que, cara, é uma realidade, isso pode ser verdade, porque a gente tá vendo, né, o Cardoso jogar ainda na liga com 40 e poucos anos, a gente tá vendo o Roque Santa Cruz também, então, né, o Verratti já tem 37, né, o Cerro Porteño tá apostando aqui, né, num jogador que ao final do contrato vai ter 40 anos, né. E, família, a gente tem a informação também do Emerson Rocha dizendo que esse clube ainda não foi revelado, mas, né, oferecendo um salário maior do que o Verratti ganha no Vasco. Um outro detalhe que eu tava vendo, e aí eu não sei o que vai acontecer, é que me parece que o Cerro Porteño também não tá podendo, né, contratar. Acho que tem uma dívida aí também, Transferban e tudo mais. Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação. E aí, família, não é uma resenha que vem daqui, vem de lá, da Argentina. Tá aí, ó, o Diário Olé levantou a possibilidade do Vasco, né, mirar, negociar, sondar, não sei o termo que você quer utilizar nesse momento, do Andrés von Bergar, atacante, né, centroavante, que estava jogando no São Lourenço, 31 anos, e nesse momento, sem clube. Tá aí um detalhe importante, né? Pode ser esse o detalhe principal em olhar, em mirar Andrés von Bergar, caso o Verratti saia, família vascaína. Porque, assim, vou até ler aqui uma apuração do VDG Cast. Vamos lá, ó. Diante da informação do portal Olé sobre um possível avanço do Vasco com o atacante Andrés von Bergar, o VDG Cast entrou em contato com o empresário citado na matéria. Inclusive, já foi diretor executivo do Vasco, Alexandre Faria, para entender a situação. O agente explicou que não tem avanço, mas confirmou que ofereceu o atacante para o clube. Falei com um membro da diretoria do Vasco, mas não existe negociações. Apenas conversamos sobre o atleta. Apresentei o jogador, a análise, decisão, etc. Cabe ao Vasco, afirmou o agente. E assim, família, falando um pouco do jogador, deixa eu mostrar aí para vocês, né? Sem clube, 31 anos, 1,88 m, centroavante, né? Nacionalidade da Eslovênia. E vamos lá, ó. Tá aqui. Na última temporada, pelo São Lourenço, família, 29 jogos, 9 gols, 1 assistência. Vale a gente destacar, eu não entendo muito bem, né, a dinâmica lá do futebol argentino, mas no Apertura ele era titular. 16 jogos, 13 como titular e 3 ele entrou no decorrer das partidas. E já no Clausura, né, que se você olhar a data foi mais para o final do ano, tá aqui, ó, em 14 oportunidades, 4 como titular, 2, né, entrou no decorrer do jogo, e uma porrada de vez aqui não foi utilizado. Então, assim, eu tava vendo alguns vídeos, né, para comentar um pouco com vocês, é isso, é um Verratti 2.0. Pode ter mais mobilidade, né, mais condição física, porque tem 31 anos. Pode também ter mais qualidade técnica quando sai da área, sinceramente não sei. Né, tem um gol dele de perna canhota, de fora da área, mas, né, pode ser uma coisa assim, de outro mundo. Ele nunca mais repetiu aquilo ali. Então, assim, eu não sei, né? Vou muito mais na apuração aqui do VDG Cast, porque, família, não faz sentido. Não faz sentido. Poxa, você tem um GB que é alto, desenvolve o GB, né? Que tem essa característica ali de bola aérea, que pode, né? E você traz um outro jogador com uma outra dinâmica. Até mesmo, né, a galera aí do GE falou que o Vasco é um atacante de mais mobilidade. Não acho que é o caso do Andrés von Bergar. Então, não sei, cara, eu não acredito muito não no interesse do Vasco. Acho que foi isso, né? O empresário ofereceu e é isso. Porque poxa, o Verratti, que é exatamente esse jogador que tem ali, o von Bergar tem as mesmas características do Verratti, bola aérea,
dificuldade técnica quando sai da área, e esse estilo não casou com o Fernando Diniz. Então, sim, não faz sentido, na minha opinião, tá? Mas o fato do jogador estar sem clube pode pesar, né? E aí o Diniz, não, quero um jogador com presença de área, bom na bola aérea. E aí o Verratti, que ganha também, né, um bom salário no Vasco, sai, e esse jogador que está sem clube, de repente, né, você consegue ali, né, um bom valor de salário, bem abaixo do que o Vasco paga para o Verratti hoje. Então tem essas situações aí na mesa. Vamos aguardar, família. Fui!